Olá, bom dia. O NE1 está começando. É hora de ficar ligado nas notícias da nossa região. Eu agradeço desde já a sua companhia e quero saber de onde você está nos acompanhando, hein? Está no trabalho, no trânsito, na rua? Conta pra gente pelo nosso canal Globo, o QR Code já está no ar e você já sabe o caminho. Aproveita e manda foto ou vídeo que a gente vai mostrar aqui. Bora dar uma olhada agora na previsão do tempo juntos? Você vê imagem ao vivo da área central do Recife. Céu bonito, poucas nuvens, a maré está alta, mas já começando a descer. Às 4h13 fica baixinha. E nesta edição você vai ver que pelo menos 4 pessoas ficaram feridas depois de descerem num toboágua de um parque aquático em Tamandaré. 2 delas fraturaram a clavícula e outra pessoa fissurou 3 costelas. A 4ª pessoa teve ferimentos leves. E 2 pessoas se afogaram na praia Del Chifre, em Olinda. Uma delas foi socorrida com vida, mas o parente dela acabou morrendo. Ele teria ido salvá-la. O NE1 vai mostrar também as consequências do atraso na execução da obra na PE 33, no Cabo de Santo Agostinho. Tem muito buraco e barro. Motoristas estão com dificuldades para passar. E o prejuízo atinge também a educação de alunos do Instituto Federal de Pernambuco, no Cabo. Eles estão estudando num espaço improvisado, porque não podem ir para a sede nova. A gente poderia estar aproveitando o máximo a nossa sede, só que a gente está lá com pouco espaço, com pouco acesso. É uma sensação de tristeza, de limitação, basicamente. Tem ainda informações do trânsito. O transformador de energia eólica ainda está em deslocamento para Paraíba. Ele segue pela BR-101 Norte. E tem muito mais para você. Vamos juntos até 1h. Agora são 11h49. Você acompanha imagens aéreas do nosso Globocop que sobrevoou o Parque Aquático Aquaventura Carneiros, em Tamandaré, hoje pela manhã. Não tem movimentação de público, está fechado. A organização diz que é para manutenção do parque. Mas no fim de semana, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas ao descerem em um toboágua do parque. É este brinquedo que você vê nas imagens, a canoa do Mushima. Eles contaram sobre o acontecido nas redes sociais e o assunto rapidamente se espalhou. A servidora pública, Luana Cavalcante, fraturou a clavícula e o marido dela, o advogado Fernando Araújo, fissurou 3 costelas ao usar o brinquedo. Eles disseram ainda que um outro casal também se acidentou, do mesmo jeito, ao descer do toboágua. Logo em seguida, o Parque Aquaventura Carneiros foi inaugurado há menos de 2 semanas na cidade. O NE1 esteve lá na última sexta-feira mostrando as atrações. Bora ver um pedacinho da fala de Luana e de Fábio, que conversaram com a nossa equipe de reportagem. Eu desci com minha filha, né, a primeira vez, e aí a gente retornou ao brinquedo com 2 boias. E aí ela ficou na plataforma esperando e eu desci com o Fernando. Quando o brinquedo começou, que fez a primeira manobra, né, que era um escorrego e subia por uma plataforma para voltar e continuar no tobogã, ali a gente a boia já escapou. E a gente ficou parado, né, recebendo aquele fluxo de água muito forte. E aí a gente pediu, inclusive, gritou, né, para a moça que estava na plataforma, que orienta na saída do brinquedo, que ela parasse o fluxo de água. No primeiro momento que a gente se acidentou, a gente ficou atônito, sem entender o que tinha acontecido. Eu com forte dor no peito, sem conseguir respirar. Ainda consegui reter a boia para que ela não saísse pelo brinquedo de forma descontrolada. Minha esposa só fazia dizer, meu braço, tenha calma. Eu tentando manter a calma para também não transmitir uma certa insegurança para o meu filho e minha enteada, que estava nos vendo de cima do brinquedo. Pedi ajuda à funcionária do parque. De forma coloquial aqui, eu vou dizer que a sensação que eu tive foi que eu levei um capote. A água, quando bateu na boia, ela tirou a boia da gente e a gente tombou sobre a costela, no meu caso, e minha esposa sobre a clavícula, o ombro, em decorrência da boia ter sido arrancada. Nossa, desesperador, né? Daqui a pouco a gente traz outros detalhes desse caso. Teve ainda um outro casal que se feriu também. A mulher teve que fazer uma cirurgia. O Aquaventura Carneiros disse que todas as atrações do parque são devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos
inclusive pela própria equipe, obedecendo aos mais rígidos controles de qualidade internacionais. A gente então volta com esse assunto ainda nesta edição. Bora falar sobre saúde agora, o assunto é diabetes. E como prevenir e tratar essa doença que acendeu um alerta entre os especialistas. Tem uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes que passa a recomendar o início do rastreamento de diabetes tipo 2 para adultos com 35 anos. Existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas convivendo com essa doença. 90% delas, ou seja, 1.700.000 pessoas, são pacientes diabéticos tipo 2. Vem para cá comigo, a gente vai conversar com Camila Torres ao vivo, ela tem outras informações para a gente. E a doença tem uma ligação com o sobrepeso, né, Camila? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está aqui com a gente no Enem1. Sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeo alto, pressão alta também. Antes, a recomendação era começar a fazer essa investigação a partir dos 45 anos. Agora puxou para mais cedo, para 35 anos. Teresiana Brandão é médica da família. E deixa eu saber, doutora, é possível a pessoa já estar nesse risco de ter diabetes e ainda sem apresentar nenhum sintoma? Bom dia. Bom dia. Sim, então vários estudos foram lançados e observados que existe um percentual de aproximadamente 5% da população que desenvolve o risco para diabetes já aos 35 anos. E por isso esse rastreio, a sociedade, a nova diretriz, passou esse rastreio também para 35 anos, a partir de 35. Teresiana, continua aqui com a gente para a gente entender direitinho como é que isso vai ser colocado em prática, até para saber se a diretriz da sociedade vai caminhar lado a lado com as diretrizes que são colocadas pelo Sistema Único de Saúde também. E a gente passar aqui o alerta para as pessoas que pode existir o risco de desenvolver uma doença que nem apresentou nenhum sinal ainda, mas que com os exames certos é possível já detectar a presença dela. Maristela, assunto para já. Perfeito, Camila. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita que Camila Torres vai voltar com este assunto, com outras informações, então já manda para a gente, o QR Code está aí na sua tela para você participar. E para quem tem questões para resolver na justiça, como divórcio, reconhecimento de união estável e conflitos entre vizinhos, tem atendimento de graça, oferecido pela Universidade Católica no Recife. É um mutirão que faz parte da Semana Estadual de Conciliação. Quem conta para a gente é Lilian Oliveira. Essa Semana Estadual de Conciliação acontece em parceria com várias instituições, a Unicap é uma delas. A gente vai conversar com a professora Luísa Azevedo, que é professora e responsável aqui pelo Núcleo de Prática Jurídica. Professora, explica para a gente como é que vai funcionar essa conciliação, quem pode buscar esse atendimento? Olá, Lilian, bom dia. Então, a conciliação e o serviço de mediação é para todos os moradores de Recife, tá certo? Você pode nos procurar de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde, que a gente tem aqui quem possa lhe atender, quem possa fazer o serviço. Então, o que é que a gente pode fazer nesse serviço de mediação? Divórcio, reconhecimento de união estável, a dissolução da união estável, né? Às vezes chegam as pessoas para reconhecer e dissolver ao mesmo tempo. Aí a gente faz partilha de bens, conflito de vizinhos, conflito de contrato, dívidas. Então, todos esses tipos de conflitos que a gente tem uma disponibilidade para poder negociar, a gente faz aqui na STEP, tá certo? E as pessoas serão atendidas pelos professores da Unicap, que são professores de direito, formados para tal, e que também são capacitados como mediadores. Todo mundo que atende aqui na Unicap, na STEP, é capacitado para ser mediador. E os alunos acompanham também essa mediação, né? Isso. Essa Câmara de Mediação, ela acontece no Núcleo de Prática Jurídica, que é justamente que a gente faz esse serviço comunitário, ao mesmo tempo que a gente promove a formação jurídica. Então, os alunos, eles assistem um procedimento para poder aprender como é que o procedimento funciona. Mas quem atende a população são os professores da Unicap. Quais são os documentos necessários para essa conciliação e as vantagens para quem busca esse atendimento? É mais rápido? Perfeito. É bem mais rápido, né? A gente não precisa ter esse processo de agendar uma audiência, de estar em frente a um juiz e todo esse processo, esse tempo que um processo judicial demanda.
tudo se resolve numa sessão só, via de regra. Se precisar de mais, a gente tem mais sessões, mas é bem mais rápido, porque as próprias partes que elas vão decidir o futuro do conflito. Tem uma máxima no direito que é: quem sabe melhor do conflito são as próprias partes. Então, aqui as partes, elas decidem como vai ser a solução do seu conflito. É gratuito, tá certo? Então, tem muitas vantagens na mediação. E além da conciliação, outros atendimentos serão feitos aqui também no núcleo, né? Isso. Durante essa semana, a gente vai ter a emissão da carteira de identidade nacional. Temos 70 vagas, será amanhã, no dia 6. A gente vai ter palestras sobre mediação, sobre atuações da prática jurídica, porque, como eu disse aqui, é de cidadania e também de formação jurídica. Professora Luísa Azevedo, muito obrigada pelas informações. O atendimento, gente, lembrando, até a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E é isso, a gente volta ao estúdio. Passou o feriadão, é hora de cuidar da vida, né? Atualizar aí as pendências, o currículo. O G1 Pernambuco vai te ajudar com essas questões. Por isso que Bruno Marinho já está por aqui para conversar com a gente. Boa semana, Bruno. Bem-vindo. Ô, Mari, obrigado. Viu? Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no Enem1. O Pega a Dica, Mari, já está no ar, chamando todo mundo de volta para a realidade, né? Depois do feriadão. Então, perde tempo não. Aponta aí a câmera do teu celular para o QR Code na tela, como se fosse tirar uma foto. Aí depois é só acessar o link que vai aparecer e você confere a reportagem desta semana, que te mostra onde encontrar serviços de graça no Grande Recife. Tem várias dicas e a gente separou 3, né, Mari, para contar? Bora lá, então. A primeira é para quem está em busca de emprego ou de qualificação profissional. É que está acontecendo nesta semana a Feira da Trabalhabilidade da Uninassal. Então, a programação tem palestras, oficinas e capacitações. E um cronograma, tá, pessoal? Hoje é no Recife, amanhã é Paulista, Recife, Cabo de Santo Agostinho e na quarta-feira é em Olinda e no Recife. E sabe o que é melhor? Não precisa se inscrever para participar. Então, é só chegar. Os endereços e os horários certinho estão lá no portal. E no G1, Mari, também tem mais dicas de qualificação profissional. É que a Universidade Federal de Pernambuco abriu 154 vagas em 3 cursos, que é Educação Escolar Quilombola, Ensino em Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais, e Ensino de Ciências. Mas corre para se inscrever, porque o prazo termina no dia 12 de maio, mais conhecido como a próxima segunda-feira, tá? A saideira, Maria, na área da saúde é que moradoras de Paulista que têm entre 50 e 69 anos podem fazer exames de mamografia. São 80 por dia, de segunda a sexta, das 8 da manhã até 5 da tarde. Mas são em datas específicas, tá? Nesta semana, o atendimento acontece na quarta-feira e na sexta-feira. Tem que levar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. Tá tudo lá bem explicadinho no g1.com.br/pe, ou então faz melhor, baixa aí no teu celular de graça o aplicativo do G1 para ficar por dentro destas dicas e de tudo que está acontecendo em Pernambuco, no Brasil e no mundo, Mari. Já começa a semana cuidando da saúde, bom Importante. Demais, né? Importante. Obrigada, Bruno, pelas informações. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. E bora com informações para quem está procurando emprego. Chegou a hora do nosso quadro Há Vagas. Um espaço para ajudar você a encontrar uma oportunidade de trabalho. Então, olha, já fica ligado. Aqui na nossa tela, com as primeiras oportunidades, é para supervisor de planejamento e controle logístico. É para trabalhar na capital pernambucana, uma vaga, tá? Se você tiver ensino médio completo, já pode se candidatar a essa vaga. Não precisa ter experiência. No Go Recife tem outras informações sobre esta vaga para você. 2 vagas agora para armador de ferragens na construção civil para trabalhar no Recife. Ensino fundamental incompleto, 1 ano de experiência e você já pode se candidatar a essas 2 vagas. Tem 10 vagas para instalador de linhas de telefone para trabalhar no Recife. Ensino médio completo, sem experiência, vai lá e se candidata. Outras informações também no Go Recife. E 5 vagas para game designer para trabalhar na capital pernambucana. Se você tiver ensino médio completo e 1 ano de experiência, vai lá no gorecife.recife.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas vagas. Boa sorte aí aos candidatos. E muita gente está em busca, né, de uma oportunidade. E quando um funcionário é contratado, ele costuma passar por um período de experiência de 3 meses. É um momento de se destacar e segurar a vaga, né? Mas como fazer isso? Gustavo Ferreira está com uma consultora de RH porque é uma fase de adaptação e, ao mesmo tempo, esse novo colaborador está sendo observado, né, Gustavo? Agora 12:01, boa tarde para você.
Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, são 90 dias, geralmente, né? Emprego temporário, 3 meses, e aí a gente se pergunta, é muito tempo? É tempo suficiente? É pouco para mostrar serviço, para se destacar e, de repente, garantir o seu lugar no mercado assim que esse contrato temporário terminar? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso agora com Juliane Olímpio, que está aqui ao meu lado, é psicóloga, é consultora de RH, como você disse. A gente estava batendo um papo antes da nossa entrada ao vivo, Maristela, e ela já me disse que dividiu em 5 competências que eu acho que são dicas gerais para quem está no mercado, principalmente nessas vagas temporárias. A primeira é o nosso métier, da nossa área aqui, comunicação. Qual é a dica nessa área, Juliane? Boa tarde, bem-vindo ao União. Boa tarde a todo mundo que está em casa nos assistindo, boa tarde a toda a equipe. Bom, em relação à comunicação, acho que é importante falar que a comunicação ela é muito mais do que oratória, é muito mais do que saber falar bem em público, do que saber falar bem para outras pessoas. É você saber fluir com clareza, aquilo que você precisa falar. Comunicar bem é saber se expressar. Então, a pessoa que está do outro lado, ela precisa saber entender, ela tem que conseguir entender aquilo que você está tentando expressar. Então, se você trabalha numa área, por exemplo, de vendas, você precisa trabalhar muito bem a comunicação. Isso você pode ir aprendendo e se adaptando ao longo da tua experiência ali no dia a dia do trabalho. Mas também tem outras formas de você ir desenvolvendo a comunicação no dia a dia. Então você pode escutar um podcast, você pode assistir vídeos, né, no YouTube que falam sobre comunicação, comunicação assertiva, comunicação eficaz. Então saber falar bem é importante, mas saber fluir com clareza aquilo que você precisa comunicar é muito importante também. Isso para o público e também comunicação interna, né? Entre os colegas é importante. Agora, tem outra habilidade que também é muito massa de desenvolver, que é a proatividade, né? Tá sempre atento ali ao que dá para fazer, até mesmo valer um pouquinho da função. Isso. O que eu gosto mais de falar de protagonismo. Proatividade, eu acho que é uma palavra que as pessoas às vezes não conseguem captar bem. Protagonismo é você se colocar no centro daquilo que precisa ser feito. Então, você como protagonista daquilo que precisa ser realizado. Então, o protagonista é aquela pessoa que ele não espera as coisas, as atividades caírem no colo. Então, você busca, né? Você precisa aprender. Então, o que é que eu posso aprender? O que é que eu posso auxiliar? Manter uma atitude colaborativa. Então, esse protagonismo, ele faz parte de várias outras competências também. Então, também faz parte da comunicação. O protagonista, ele precisa aprender a perguntar, aprender a falar. Ele precisa aprender a entender o contexto daquilo que precisa ser executado para executar bem também. Então, é uma pessoa que não espera e também ela busca para poder executar bem aquilo. Agora, a gente também estava falando de empatia, e aí é importante empatia dentro do ambiente de trabalho e fora. Como é que pode ajudar? A empatia ela é importante quando você fala da escuta. Então, toda empatia ela começa com uma escuta ativa. Para eu poder ser empático, eu preciso entender o contexto. Eu preciso entender o contexto das relações, das pessoas, de como funciona o ambiente de trabalho. Para eu poder ser empático naquilo que precisa ser executado, naquilo que o cliente, por exemplo, precisa, eu preciso escutar bem. Captar qual é a mensagem daquilo que está sendo passado. Então, se o cliente ele precisa, por exemplo, eu preciso comprar um sapato de tal cor. Eu preciso entender qual é o formato do sapato, eu preciso entender qual é o número daquele calçado, qual é a cor que ele desejaria e o que é que capta melhor a essência do cliente quer. É conforto? É uma estética bonita? Então, tem que buscar nesse sentido, né? Então, empatia é isso, né? Você entender bem aquilo que está sendo buscado. E agora, Juliane, para a gente encerrar, respondendo mais ou menos o que eu perguntei no início, 90 dias, é muito tempo, é pouco tempo, é o suficiente para o profissional mostrar serviço e se destacar? É tempo suficiente. Nem é pouco, nem é muito. Não é muito tempo quando você fala das entregas que você pode fazer, realmente é pouco tempo, você pode entregar dentro desse período, mas acaba você também tendo um tempo de adaptação, então você precisa dosar ali o que é a adaptação com a entrega, mas também não é o tempo que você gostaria para poder fazer essas entregas. O que é que eu gosto de deixar de dica? Então, é focar naquilo que importa, aquilo que gera impacto, e foca em contribuir nisso. Então, não é fazer tudo, não é sobre fazer tudo, mas é fazer bem aquilo que importa, aquilo que gera impacto para o que a empresa está pedindo. Muito obrigado, tenho certeza, Juliane, que muita gente aí assistiu, acompanhou, anotou. Quem não anotou pode ver no Globoplay daqui a pouco. E é importante também estudar sempre sobre o assunto, sobre a área que você está entrando no mercado, para tentar se garantir, porque ficar fora do mercado é complicado, né, Maristela? Volto com você. Boas dicas por aí, hein, Gustavo? A seguir, você vai ver outras informações sobre os acidentes que ocorreram neste fim de semana no Parque Aquático de Tamandaré.
2 pessoas se afogaram na Praia Del Chifre, em Olinda. Uma delas foi socorrida com vida, mas o parente dela acabou morrendo. Ele teria se afogado ao tentar salvá-la. E ainda as consequências do atraso na execução da obra na PE-33, no Cabo de Santo Agostinho. Tem muito buraco e barro, motoristas estão com dificuldades para passar. E o prejuízo atinge também a educação de alunos do Instituto Federal de Pernambuco, no Cabo. Eles estão estudando num espaço improvisado, porque não podem ir para a sede nova. O NE1 volta em instantes, agora 12h07. Agora, 12h11, o NE1 está de volta e a gente segue com as principais notícias da nossa região. É para você ficar bem informado, eu agradeço a sua companhia. Tem muita informação até 13h. E olha, estudantes do Instituto Federal de Pernambuco, o IFPE, estão assistindo às aulas de forma improvisada no Cabo de Santo Agostinho. A nova sede do Instituto ficou pronta em 2018, mas praticamente não está sendo usada. É que para eles chegarem lá, falta construir a estrada que dá acesso ao campus. São 7 anos de lá para cá e essa obra não saiu do papel. A área de convivência e lazer é, na verdade, um espaço improvisado. Os alunos jogam bola no canto de um estacionamento, isolado com uma fita para demarcar até onde os carros podem parar. Não há refeitório. Os estudantes se alimentam no calor e em meio a objetos de manutenção. Aqui a gente não tem laboratório, a gente nem tem merenda, tal, a gente só fica dentro da sala de aula e acaba ficando uma rotina totalmente exaustiva, né, pra gente só nesse ambiente. Este ônibus virou a cozinha dos alunos. Como os alunos aqui estudam em horário integral, algumas vezes na semana esse espaço é essencial para que eles possam se alimentar, esquentar a comida, o lanche. O problema é que, além de estar sempre assim, cheio, tudo é na base do improviso, né, Ítalo? Me conta como é que é a rotina de vocês, porque na falta do campus, né, das salas que vocês poderiam ser melhor acolhidos, vocês têm esse espaço. Diariamente a gente tem as salas integrais aqui. Então, por exemplo, na sexta-feira é o dia que tem mais demanda. São 4 salas integrais de 30 alunos. Então já imagina como que é aqui tantos alunos para esquentar o almoço na sexta-feira. Essa é a realidade do Instituto Federal de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, desde 2013. O local, cedido pelo município, deveria ser provisório para os estudantes, enquanto uma nova sede estava sendo construída. Em dezembro de 2018, o campus definitivo do IFPE do Cabo foi entregue pelo governo federal. O contraste é muito grande. Auditório moderno, refeitórios, biblioteca e laboratórios bem estruturados. Uma quadra enorme para os alunos terem um momento digno de lazer. Cristiane é mãe de Vinícius, de 15 anos, que entrou este ano no IFPE do Cabo e sonha em estudar na sede definitiva. É lamentável ver que os adolescentes eles têm uma estrutura pronta, né, para usufruir, para aprender, para crescer e, no momento, por falta de interesse do poder público, eles se encontram num ambiente que não tem refeitório, não tem quadra de vôlei, não tem laboratórios, não tem cozinha adequada para que eles possam esquentar o almoço, ou almoçar. Então, além do calor, a infraestrutura aqui é muito precária. Carol está no último ano do ensino médio. Em 2025, ela se despede do IFPE sem conseguir ter estudado na nova sede. A gente se sente um pouco triste, óbvio, com a situação, mas a gente fica pensando, caramba, seria tão bom se a gente pudesse ir para lá. E a gente não pode, basicamente. Então é uma sensação muito de tristeza, de limitação, basicamente. O impedimento para que os alunos possam utilizar o campus do Instituto é esse: buracos, barro, falta de infraestrutura. Aqui deveria passar a PE-33, uma nova rodovia estadual que faria a ligação entre a PE-60 e a BR-101 e daria acesso a uma nova unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao IFPE.
O que existe hoje é uma passagem improvisada pelo terreno de uma empresa privada. A obra começou em novembro de 2017, mas em março de 2018 parou. A primeira coisa é o transporte público, né? Uma vez que hoje você não tem nenhuma linha regular de transporte, seja do Grande Recife Consórcio de Transporte, como linhas complementares de fornecimento municipal, as quais, em todos os diálogos que já foram feitos anteriormente, necessitam da rodovia PR-33 para que elas possam ser estabelecidas. Outras questões é aspecto de segurança, iluminação municipal, que também, diálogos realizados em vários momentos da história da rodovia PR-33, recai nessa perspectiva. Precisamos ter a rodovia para que esses serviços possam ser instalados de forma plena. Essa é a entrada principal do campus do IFPE no Cabo de Santo Agostinho. Ou, pelo menos, deveria ser. Olha só que impressionante. A erosão tomou conta desta área e impede o acesso dos estudantes. O buraco se abriu em 2022, quando fortes chuvas caíram aqui no estado. Desde então, a entrada principal do Instituto permanece isolada, enquanto a PE-33 continua como uma promessa antiga, que é renovada a cada governo e nunca concluída. A gente está regredindo no sinônimo de educação. Então, a gente poderia estar aproveitando o máximo a nossa sede, só que a gente está lá com pouco espaço, com pouco acesso, então isso dificulta muito. Em agosto de 2018, pouco antes da obra do IFPE ficar pronta, o Enem esteve aqui. Na época, estavam acontecendo as obras da UFRPE. A subida dos caminhões era difícil. 7 anos se passaram e o cenário é o mesmo. Em tempos de chuva, é impossível passar por aqui. A erosão avança e assusta. André conhece esse problema de perto. Ele trabalha no IFPE e é morador do bairro de Maria das Mercês, por onde a rodovia deveria passar. Faz bastante tempo que eu escuto isso. Não, vai sair PE-33, vai sair e até agora nada. A situação é precária. Se não chover, é ruim. E se chover, é pior. Não passa carro, não passa bicicleta muito menos. Se não passa carro, bicicleta muito menos. Não passa. É complicado. Vamos saber então se tem alguma previsão para o DR construir esse trecho da PE-33? Joab Alves está com o representante do departamento. Oi, Joab, boa tarde. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Que situação difícil os alunos estão passando e também os motoristas que precisam passar aí pela PE-33. A gente adianta que pelo menos nesse mês de maio deve ser pelo menos concluída essa parte da licitação. Aqui ao meu lado está o Rivaldo Melo, ele que é diretor-presidente, né, do Departamento de Estradas e Rodagens. Seja muito bem-vindo aqui ao Enem. Tem algum prazo para iniciar essas obras por lá? Seja bem-vindo. Boa tarde, Joab. Boa tarde para quem está nos assistindo em casa. Joab, essa questão da PE-33 tem sido tratada com prioridade aqui no Departamento de Estradas, até por determinação e orientação da nossa governadora Raquel Lira. No início da gestão havia sim um início de obra lá, mas não havia recursos para executar essa obra e a solução técnica também não estava adequada para o que era necessário. Nós, quando fomos fazer a investigação no local, identificamos várias erosões, inclusive que comprometem não só o acesso, mas também as próprias estruturas, tanto do IFPE quanto da Universidade Rural. Então, foi necessário, nós tivemos várias reuniões com os representantes das duas instituições ao longo desses 2 anos de gestão e a gente finalizou toda a parte técnica com elaboração de estudos de campos, de projetos e vão ser lançados agora 2 editais de licitação. Um deles é o do acesso aos 2 institutos, que vem da PE-60, né? É uma obra complexa, a terraplenagem lá realmente é grande, existe muito material de solo ruim naquela região, e outra para fazer a contenção das erosões, que já estão realmente numa proporção muito grande. Então, tudo isso teve que ser minuciosamente examinado e projetado para que a gente tivesse muita segurança e assertividade para lançar esses editais agora e poder executar essas 2 grandes obras. Se essa licitação for concluída mesmo nesse mês de maio, qual deve ser o prazo do início das obras e quanto tempo deve durar?
Veja, a primeira licitação, a do acesso, ela vai sair nos próximos dias, o edital deve ser publicado nos próximos dias, e o das erosões também, que é uma licitação também à parte, outro investimento de quase 16 milhões de reais. A gente está tentando também lançar o edital agora, no mês de maio, se não, no mais tardar no começo de junho. As licitações de obras têm durado, em média, de 60 a 90 dias. Assim que nós concluirmos todo o processo licitatório, nós vamos contratar as obras. Essas obras, a obra da contenção talvez seja um pouco mais rápida, mas a da rodovia, acho que deve levar em torno de 6 a 8 meses para que sejam completamente concluídas. Rivaldo, a repórter, a Natália Delu, esteve por lá na PE e viu a situação que está bem preocupante. O que vocês estão fazendo, pelo menos de forma paliativa, naquela região? Isso, desde os primeiros invernos que a gente tem, estando aqui no DR, nós tivemos várias ações naquela região. A gente tem feito melhoria da terraplenagem, inclusive acessos provisórios, colocação de pedras para que a gente tenha nos pontos mais críticos uma passagem. Então, a gente tem feito o que a gente consegue fazer dentro dos contratos atuais para poder permitir o acesso mínimo, mas a gente entende que isso não é suficiente. Por isso, a orientação da governadora e nossa determinação em fazer um projeto concreto que ele realmente sirva para as pessoas terem acesso às duas universidades com muita segurança. É um trajeto aí, né, 1,5 km mais ou menos. Eu estava dando uma olhada. Tem algum motivo específico porque esse projeto ainda não saiu do papel? Veja, como já existe um contrato em curso, nós temos que fazer toda a parte de levantamento de campo, de remanescente de obra, entendeu? Entender a caracterização do solo que tinha naquela região, que era uma coisa complexa, e essa parte também das erosões que afetam em si, não só os institutos, como a rodovia. Então, teve que ser verificado todo o ecossistema, essa parte de ensaios de campo. Só para você ter ideia, a erosão lá tem cerca de 30 metros de altura. Então, é importante fazer um estudo realmente muito consistente para que o projeto realmente ele seja adequado à necessidade do local. Rivaldo, obrigado pela participação aqui no NE1. A gente acompanhou na reportagem e trouxe agora essa resposta, mas é claro que a gente vai seguir acompanhando até o início das obras da PE 33. Maristela. E acompanhando também todos os prazos e trâmites, né, Joab? Obrigada pelas informações. Bora com o assunto de saúde. É que tem uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes que passa a recomendar o início do rastreamento de diabetes tipo 2 para adultos com 35 anos. Camila Torres já adiantou algumas informações para a gente. Por que essa data, hein, Camila? 35 anos para começar aí essa investigação. Vamos entender direitinho aqui com Teresiana Brandão, que é médica da família, porque antes o rastreio nessa investigação começava aos 45 anos, agora aos 35. Doutora, por que essa mudança na idade? Bem, foi observado com os estudos que cada vez mais cedo estava havendo esses estados de hiperglicemia, né, o aumento da glicose sanguínea. Então, a sociedade começou a incluir, achou por melhor, né, incluir a partir dos 35 anos em pessoas assintomáticas. Que não tem nenhum sinal da doença ainda, né? Não manifestou nenhum sinal da doença, né? Exatamente. Doutora, a gente vê, às vezes, a sociedade de alguma especialidade médica fazendo a recomendação de algum exame a partir de tal idade, como é o caso da mamografia, por exemplo. A mastologia fala a partir dos 40, mas no SUS é a partir dos 50. Às vezes a gente vê um pouco desse descompasso. E no caso do SUS, com relação à diabetes, na prática, essa investigação começa ou vai começar ou já começa aos 45 anos ou aos 35, como está sendo sugerido agora? Então, a Secretaria de Saúde de Olinda, ela já adota essas medidas há muito tempo, né? Então, a gente, com certeza, a gente vai seguir, a gente já segue a diretriz, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente já começa o rastreio já cedo também. É assim que acontece em outros lugares, a senhora sabe me dizer? Também há uma recomendação, né, de começar o rastreio em pacientes 45, mas agora com essa mudança, a maioria dos locais, principalmente a nível de SUS, sim recomenda o rastreio seguindo a diretriz de diabetes. E o que é o rastreio? Qual que é o exame exatamente que tem que fazer nessa investigação? Existe a glicemia de jejum, que é colhida no sangue, né? Um exame de sangue que é feito no laboratório, e a hemoglobina glicada. Existem outros também, que é o TOTG, que é uma medida que é com 1 hora, que agora a Sociedade Brasileira, na diretriz, recomenda já essa realização desse exame, que é feito com 1 hora após a ingesta de 75 gramas de glicose. E também tem feito a aplicação de um questionário, que é o fim de risco. Tudo isso é direcionado pela Sociedade Brasileira de Diabetes.
Deixa eu fazer perguntas que chegaram aqui dos nossos telespectadores. Rose, ela disse que fez exame de sangue, a glicemia deu normal, mas a glicada, deu 5,7. Ela pergunta, sou diabética? Estou só evitando açúcar como orientação médica. Muito bem, essa é a medida mesmo de evitar. Ela não é diabética, a gente chama de pré-diabetes, ou então a gente chama de resistência à insulina. Tem que fazer outros exames, né? Ser acompanhada por um médico, pela equipe de saúde próxima à casa dela e realmente o principal é fazer essas medidas, dieta, melhorar a alimentação, exercício físico, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda 150 minutos por semana no tratamento do paciente com diabetes ou pré-diabetes também. O Paulo, ele diz que é diabético, tem diabetes do tipo 2, tem 49 anos, mas tem dificuldade de pegar o remédio que é oferecido pelo SUS para o controle, né? Ele tem outras opções? Ele pode procurar a policlínica, né, da próxima casa dele, ele pode ir na farmácia popular que tem cadastro e procurar a equipe de saúde para avaliar quais são essas medicações e se tem outras opções de medicamentos e até mesmo injetáveis que ele possa fazer uso, que é dispensado pelo SUS. Existem vários, né, remédios no tratamento de diabetes. Aparecida, ela diz até que é de auricuri, olha. Ela quer saber quais são os sintomas e dos tipos diferentes, né, de diabetes. Isso, nós temos sintomas típicos de diabetes, que são os 4 P's, que é o paciente apresenta fome exagerada, tem perda de peso, tem... Além da perda de peso, ele tem um estado de desidratação, tem uma micção, a urina frequentemente e tem um estado de cansaço. E tem os sintomas que são sugestivos, que é a visão turva, formigamento nas mãos, tontura e entre outros, né? Aquele aparecimento das manchas escuras na região do pescoço também, que a gente chama de acantose nigricans. Importante, então, ficar por dentro dessas informações, conversar com o médico, fazer essa investigação quando necessário, porque diabetes, pode surgir sem apresentar sinais, tá, Maristela? As consequências podem ser bem graves, né, Camila? Obrigada pelas informações. A gente circula agora pelas ruas e avenidas da região metropolitana. Bora seguir pelo trânsito. Nós temos imagens ao vivo para você da Avenida Domingos Ferreira, ali no cruzamento com a Rua Bruno Veloso. A gente acompanha a movimentação de quem está no sentido praia. Movimentação tranquila agora na zona sul do Recife. Bora para a Rua Real da Torre, na Madalena, ali na entrada do túnel. A gente observa também a movimentação ao vivo, sem congestionamentos, trânsito livre para o motorista que está passando aí pela região. Agora a Avenida Agamenon Magalhães, na sua tela, no cruzamento com a Avenida General Joaquim Inácio, na Ilha do Leite. Os motoristas vão sentido Olinda e você também observa as imagens ao vivo do trânsito. Você circula aqui junto com os motoristas no NE1. E a gente segue agora com imagens ao vivo do Globocop, que sobrevoa a BR-101 em Igaraçu. A operação de transporte do transformador de energia eólica que vai ser levado para Paraíba foi retomada há pouco. Nesse momento, o comboio está parado no quilômetro 25 para liberar aí o trânsito. Essas paradas são estratégicas para que não forme grandes engarrafamentos. A previsão é que o equipamento chegue às 3 da tarde em Goiânia, na Mata Norte. O equipamento tem 11 metros de comprimento, 250 toneladas, o comboio com 114 metros de comprimento, 3 caminhões e 2 semi-reboques. Vai seguir aí a uma velocidade média de 5 a 6 quilômetros por hora, bem devagar, né? O transformador gigante saiu na quinta-feira do Cabo de Santo Agostinho, passou por Jaboatão dos Guararapes e na sexta-feira chegou a Paulista. Em Paulista, ficou parado por conta de um problema mecânico na alça do viaduto e fica em frente ao Hospital Miguel Arraes. O conserto levou mais de 3 horas. Depois, o transformador chegou a Abreu e Lima. O fim de semana ficou parado, né, por conta das eleições em Goiânia e a previsão é que só chegue a Paraíba amanhã. Você observa aí a movimentação do trânsito, uma das faixas aí praticamente interditada, né, por causa do transformador que segue num ritmo mais lento por causa do tamanho mesmo da estrutura e na outra faixa aí do outro lado da pista a gente observa a movimentação dos motoristas que vão reduzindo também a velocidade à medida que vão se aproximando aí do transformador gigante de energia eólica que está sendo transportado.
E a gente volta a falar sobre as pessoas que ficaram feridas depois de descerem num toboágua no Parque Aquático Aquaventura Carneiros, que fica em Tamandaré. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas ao descerem no brinquedo. O acidente foi durante o fim de semana. Natália Dielu está acompanhando o caso, conversou com as vítimas. Conta mais pra gente, Natália, por favor. Oi, Maristela. A gente esteve logo cedo na casa de Fernando e Luana, esse casal que se acidentou no último sábado no Aquaventura Carneiros. O que é que eles contaram pra gente? Eles contaram que gostam bastante de parques aquáticos, inclusive já visitaram alguns pelo Brasil e estavam planejando fazer um bate-volta no último sábado para conhecer o Aquaventura Carneiros. Eles chegaram lá por volta das 9 horas da manhã. Foram com os filhos, né? O filho de Fernando e a filha de Luana. E no terceiro brinquedo, logo na terceira atração que eles foram, né? Eles só tinham ido em 2 brinquedos antes, aconteceu esse acidente. Foi no momento em que o Fernando foi junto com a esposa numa atração chamada Canoas do Mushima, onde as pessoas descem em dupla, né, por esse toboágua. E o Fernando relatou para a gente todo o terror, né, que ele viveu naquele momento, porque ele sentiu que o fluxo de água estava mais forte do que deveria. E aí eles acabaram sendo arremessados, jogados para fora da boia. Ele disse que assim que caiu, sentiu ali um desconforto, uma falta de ar e viu que algo tinha acontecido também com a esposa dele. Ele disse que tentou manter a calma, mas eles criticam a forma como o parque aquático conduziu, né, esse procedimento de emergência. Por um momento ele relatou para a gente, com as palavras dele, de que sentiu que a equipe que estava ali não deu muito valor ao que ele estava falando, né, porque ele disse que estava sentindo falta de ar, pediu para desligar o fluxo de água, enfim. Eles conversaram com a gente e relataram um pouquinho do que eles viveram, como eles estão se sentindo com essa situação. Vamos acompanhar o que disse o casal Fernando e Luana. Eu desci com minha filha, né, a primeira vez, e aí a gente retornou ao brinquedo com 2 boias. E aí ela ficou na plataforma esperando e eu desci com o Fernando. Quando o brinquedo começou, que fez a primeira manobra, né, que era um escorrego e subia por uma plataforma para voltar e continuar no tobogã, ali a gente a boia já escapou. E a gente ficou parado, né, recebendo aquele fluxo de água muito forte. E aí a gente pediu, inclusive, gritou, né, para a moça que estava na plataforma, que orienta na saída do brinquedo, que ela parasse o fluxo de água. Porque o nosso medo é que a gente fosse arrastado pela força da água e descesse o tobogã de qualquer jeito. E ela disse que não podia, que ia chamar a equipe, né, para poder ajudar. E aí, depois de alguns minutos, chegou um rapaz, né, e aí ele foi descendo, foi me conduzindo até o final do brinquedo, né. Eu apoiei o braço, que não estava machucado nele, e a gente foi descendo. E meu esposo, Fernando, veio atrás e a gente o tempo todo se comunicando com ele. Depois que eu desci do brinquedo, eu não me recordo de como eu fui atendida, né, de como eu cheguei no posto médico. Eu só sei porque o Fernando relatou para mim que pegaram uma cadeira, que me colocaram na cadeira, feriram minha pressão e que a gente foi para o posto de atendimento. Eu só me recordo da chegada de uma outra menina que também se acidentou no mesmo brinquedo e ela chorava muito, gritava muito e nós fomos juntas na mesma ambulância para o hospital. E lá a gente fez o procedimento de raio-x, foi quando constatou que realmente havia uma fratura na minha clavícula e depois a gente também encontrou ela lá e também confirmou o mesmo diagnóstico para ela. No primeiro momento que a gente se acidentou, a gente ficou atônito sem entender o que tinha acontecido. Eu com forte dor no peito, sem conseguir respirar, ainda consegui reter a boia para que ela não saísse pelo brinquedo de forma descontrolada. Minha esposa só fazia dizer, meu braço, tenha calma. Eu tentando manter a calma para também não transmitir uma certa insegurança para o meu filho e minha enteada, que estava nos vendo de cima do brinquedo. Pedi ajuda à funcionária do parque. Ela achava que a gente só tinha levado um tombo simples. Ela meio que subestimou a extensão da nossa lesão. Aconselhou a gente a subir na boia e continuar o percurso. Eu disse, não tem hipótese de ser isso. Por favor, chame ajuda, chame ajuda. A ajuda veio cerca de 5 minutos depois. A impressão que eu tive, diante de todos os presentes parques que eu já tive experiência esse ano de 2025, que lá existem 2 fluxos de água. No primeiro momento você desce um tobogã, como se fosse um escorrego, e um fluxo transversal
ela atinge a boia para que a boia rotacione e você desça todo o percurso de costas, normalmente de costas. Então, esse segundo jato d'água, que está na transversal ao primeiro, a impressão que eu tinha é que era para ter uma vazão de 70, estava uma vazão de 100. Ou seja, ele estava mais forte do que o necessário. De forma coloquial aqui, eu vou dizer que a sensação que eu tive foi que eu levei um capote. A água, quando bateu na boia, ele tirou a boia da gente e a gente tombou sobre a costela, no meu caso, e minha esposa sobre a clavícula, o ombro, em decorrência da boia ter sido arrancada. Então, o que aconteceu com Luana foi que ela fraturou a clavícula, ela quebrou a clavícula e o marido dela sofreu fissuras nas costelas, né? Ela não vai passar por cirurgia até o momento, porque vai esperar que esse osso volte para o lugar, mas está afastada do trabalho, das atividades. A gente viu que a Luana relatou aí que foi socorrida junto com outra moça. Essa moça foi Mariana. Mariana estava junto com o Lucas, que é o noivo dela, e ela foi logo depois que Luana e Fernando tinham ido no brinquedo, nessa mesma atração, e acabou sofrendo uma fratura no mesmo lugar, na clavícula, inclusive está internada desde as 6 horas da manhã, esperando fazer cirurgia. Nós conversamos com o noivo dela, Lucas, vamos ver o que ele contou pra gente. A gente estava muito animado para ir para esse parque, é um parque que abriu recentemente, a gente queria muito conhecer, inclusive é a primeira vez da minha noiva num parque aquático, de modo geral. A gente seguiu as orientações de segurança e subiu no brinquedo. Após isso, quando ele liberou a gente para descer no brinquedo, a boia, a dinâmica do brinquedo é que ela vai uma vez, volta de ré para poder continuar o percurso. Nessa volta que a boia teve, ela capotou a boia e ela, como estava na frente da boia, foi a primeira que sofreu o impacto. Pegou o ombro dela junto com a clavícula no chão do brinquedo. Nesse momento, assim, ela já naquele momento já começou a dizer que quebrou, tá doendo muito. Eu tentei amenizar um pouco o fato dela estar nervosa, né? Porque como não estava sentindo nada, eu disse, não, provavelmente deslocou o ombro, alguma coisa mais leve. Mas até então, foi isso que aconteceu durante o acidente. Eu peguei uma boia, aí a moça disse na fila que só podia ir de 2. Aí o rapaz disse, eu também tô sozinho, vamos comigo? Eu disse, tá certo. A gente subiu a esteira, sentado na boia. Na primeira volta do brinquedo, estava tudo ok, tudo emocionante. Na segunda volta do brinquedo, foi desesperador. Porque era pra gente descer e cair no tobogã, descer. E simplesmente a gente foi projetado para cima. O meu rosto tá desse jeito porque eu fui arrastada pelas grades de cima, que eu acho que são grades de proteção. Nisso enganchou meu aparelho, machucou minha boca. Tá nessa situação que vocês estão vendo. Foi tudo muito rápido, tudo muito rápido. Eu só lembro de gritar, meu rosto passando naquelas grades que eu não sei o que é, aquele material. E eu lembro do rapaz gritando muito. E do nada a gente cai de volta. O rapaz, ele não sofreu nenhuma escoriação no rosto, porque o rosto dele estava na minha barriga. O impacto foi todo em mim. Vocês ouviram primeiro o Lucas, né, que é noivo de Mariana, que se acidentou no último sábado, e essa moça que vocês acabaram de ouvir é Jaqueline, que se acidentou na quinta-feira, no feriado. Ela foi conhecer o parque e foi numa outra atração, na montanha-russa aquática, onde ela se acidentou e sofreu todos esses ferimentos, né, teve esses ferimentos no rosto. A gente pediu uma resposta ao Aquaventura Carneiros. Vamos acompanhar o que disseram os responsáveis pelo parque. O Aquaventura informa que todas as atrações do parque são devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos, inclusive pela própria equipe, obedecendo aos mais rígidos controles de qualidade internacionais. Ressaltamos ser indispensável que os visitantes observem as orientações de segurança
que já garantiram experiências maravilhosas a mais de 6 mil visitantes desde a abertura do parque. Estamos prestando todo o suporte necessário ao ocorrido e realizando investigações para entender as suas causas, evitando julgamentos prematuros. O parque ainda disse que não houve mudanças na operação. Hoje e amanhã o parque segue fechado porque já estava previsto no calendário de operações e que o funcionamento do parque é de quarta a domingo, ou seja, nada mudou no parque, ele continua aberto, é o que dizem os responsáveis pelo Aquaventura Carneiros. Maristela. A gente vai seguir acompanhando essa história, né, Natália? Muito obrigada pelas informações. E um homem morreu afogado ao tentar socorrer a cunhada no mar, ontem à tarde, na praia de Del Chifre, em Olinda. De acordo com os bombeiros, o corpo dele foi encontrado na manhã de hoje. A agonia do desaparecimento teve fim 14 horas depois que o incidente aconteceu. Os bombeiros encontraram o corpo de Denis Henrique da Silva, de 30 anos, por volta das 7 da manhã de hoje. Os parentes preferiram não gravar entrevista, mas contaram que ontem o ajudante de pedreiro entrou no mar para salvar uma cunhada que se afogava no momento. Outras pessoas da família fizeram o mesmo. A mulher de 32 anos foi socorrida e levada pelo SAMU para o Hospital da Restauração, mas Denis sumiu durante a tentativa de resgate. A família é moradora do bairro de Salgadinho, em Olinda, e veio passar o domingo na praia. Este trecho da praia de Del Chifre, onde a família de Denis nadava ontem e onde o corpo dele foi encontrado hoje, é chamado de Inferninho pelos moradores da comunidade. Por aqui há uma restrição quanto ao uso da praia há 26 anos. O litoral do estado tem um trecho de 33 quilômetros que vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, onde é proibida a prática de atividades náuticas, como o surf, por exemplo. Os motivos da proibição são as correntezas fortes e o risco alto de ataques de tubarão. Mas aqui na praia de Del Chifre não tem sinalização. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, é o responsável pelas placas com sinalização de risco nas praias. De acordo com o CEMIT, em janeiro, 150 novas placas foram instaladas nos 33 quilômetros de orla na região metropolitana. Ainda segundo o CEMIT, na praia de Del Chifre, foram instaladas 4 placas. O CEMIT pede à população que ajude a preservar as sinalizações, que constantemente são alvos de furto e de vandalismo, prejudicando os banhistas. Vamos seguir com outros assuntos? Imagina abrir a porta de casa e dar de cara com uma cobra ou um outro animal, como um jacaré, por exemplo. Um susto danado, né? Você saberia como reagir? A Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, o CIPOMA, pode ser acionada para te ajudar com esse visitante surpresa. Gustavo Ferreira nos conta como e que visitante surpresa, hein, Gustavo? E não é, Maristela? Que susto! Imagina, né? Você chega na sua casa e tem uma cobra ou tem um jacaré. A gente sabe que não é o habitat natural deles, mas na hora a gente só pensa no que fazer. Agora, tão importante quanto o que fazer é o que não fazer nessas horas. Para responder essas perguntas e outras também, eu estou aqui ao lado do Major Feitosa, que é subcomandante do CIPOMA. A gente está aqui na sede da companhia e vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria, Major, conversar primeiro com o senhor, falando sobre quais são esses animais que são mais perigosos, né? A gente falou de cobra, de jacaré, quais são aqueles que oferecem mais risco para os humanos? Boa tarde. Boa tarde a todos. Os animais que oferecem mais perigo, que nós temos resgatado aqui em Pernambuco, são as cobras e os jacarés. Quando elas entram na casa das pessoas, podem oferecer um certo risco. Então, por isso que a gente recomenda a não interagir com esses animais. Importante essa não interação, porque muitas vezes a gente olha e já quer se livrar. Tem uma dica específica, a gente estava falando sobre isso, né? Ficar de olho, né, no comportamento do animal. Exatamente. Ao perceber que tem um animal na sua residência, ficar atento a ele, não perder ele de vista. Se ele estiver dentro de casa, abrir todas as portas e janelas, porque ele pode naturalmente sair daquele ambiente.
Caso ele não saia, aí é o caso de acionar a Polícia Militar através da Cipoma. E aí, como é que faz? Como é que é o trabalho do Cipoma, na verdade, nessa atuação? Encontrei um animal silvestre na minha casa, ligo para o Cipoma, quais são os canais, o que vocês podem fazer, o que vocês fazem? Inicialmente, pode se ligar para 190 ou 193 e temos um canal direto de denúncias para a comunidade através do WhatsApp 991294344. Esse número que está inclusive na tela, né? A gente tem algumas imagens que estão agora no ar, imagens de pessoas assustadas, né? Casos de encontrar animais por aí. Vocês também fazem um trabalho de conscientização nas escolas e essa conscientização é importante, pelo que eu disse no começo, também para o que não fazer. E aí, muita gente já tenta agredir o animal, já tenta bater, dar uma facada de repente. Isso não pode, isso é crime. Exatamente. Às vezes até por medo, a pessoa ficar assustada e vai tentar agredir aquele animal, causar um dano na ideia de que ele não venha a causar um mal. Porém, quem faz isso está incorrendo em crime ambiental. Maltratar um animal, causar lesão, é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. Além de ser um risco de poder provocar, né, o animal e ele se sentir ameaçado e aí atacar, é crime. Então, reforçando, nada de agredir, é chamar o Cipoma. Exatamente, contar com a Cipoma no resgate desses animais e sabendo que todos temos o dever de preservar o meio ambiente. Muito obrigado, Major, que é o subcomandante aqui da Cipoma, que é um trabalho muito importante mesmo de prevenção. Então é isso, gente. Mais importante do que fazer, do que saber, né? O que fazer é saber também o que não fazer, não agredir, não interagir, chamar as equipes que são especializadas nesse resgate, no caso da Cipoma, e evitar qualquer dor de cabeça com esses visitantes indesejados, né, Maristela? Buscar ajuda especializada, né, Gustavo? Obrigada pelas informações. É lei. A pessoa com autismo tem direito ao atendimento prioritário, seja nos serviços de saúde, educação, assistência social ou de lazer. Isso está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o documento que garante esses direitos é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Camila Torres traz outras informações para a gente. E explica, por favor, Camila, como é que essa carteira pode ser solicitada, hein? Aqui em Olinda, Maristela, de onde eu falo ao vivo, é preciso agendar o atendimento pela internet, olinda.pe.gov.br. Mas bora saber mais aqui com Verônica Breiner, ela que é coordenadora de projetos especiais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos aqui da cidade. Ô Verônica, e que tipo de documento que tem que apresentar na hora? Boa tarde. Boa tarde. É cópia do RG e CPF do responsável e, no caso, se for de menor, e do dependente, né? Uma foto 3x4, o laudo. Tem que ter o laudo. Precisa do laudo. Com o CID, né, do autismo e comprovante de residência do município. O laudo tem que ser de algum especialista especificamente? Não, tendo o laudo do autismo, porque nem todos os especialistas, eles dão o laudo do autismo. Mas tendo o laudo do autismo, a gente faz. E o atendimento, ele precisa de agendamento, né? Mas depois tem que ir presencialmente entregar esses documentos que você citou, né? Onde é que tem que entregar? Isso, a gente faz o agendamento pelo site da prefeitura. O agendamento pode ser feito de 8 às 13 horas, de segunda a sexta. Aí leva os documentos na sede da secretaria, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 536, em Bairro Novo. Bem pertinho aí da Praça Pedro Jorge. Ô Verônica, a carteirinha daqui de Olinda, ela vale só aqui em Olinda ou ela vale em qualquer outro lugar do estado? Não, ela tem validade também em outras localidades. É para garantir que tipo de direito, Verônica? É só para serviço público? É para serviço particular também? Para particular também, ela dá prioridade ao atendimento, seja em fila de banco, seja em escolas, seja em supermercado, onde a criança, o adolescente ou o adulto, né, que tem a TEA, ele tem a prioridade no atendimento. Ô, Verônica, existem as carteirinhas para as pessoas com autismo que são emitidas pelas prefeituras, mas existe também a carteirinha que é emitida pelo Estado. Tem diferença entre elas? Na verdade, não tanta, né? Nos municípios é mais uma forma de estar mais perto dos usuários, por isso a gente faz as emissões no próprio município.
termina facilitando, né? Porque termina sendo um atendimento mais perto das famílias também, né? Exato, exatamente. A gente tenta descentralizar o máximo possível, porque a gente entende a necessidade das pessoas, até a dificuldade, na verdade, delas saírem de casa, muitas vezes acompanhado daquela criança, porque não tem onde deixar. E aí a gente tende a estar descentralizando mais os atendimentos. Verônica, a emissão da carteira ajuda também a cidade, o município, a prefeitura a saber quantas pessoas com autismo existem na cidade, para poder também a prefeitura garantir os serviços que a própria prefeitura também precisa garantir, que nem sempre isso acontece? Exatamente, isso é uma forma que a gente tem. Hoje a gente consegue saber onde estão essas pessoas, né? E a quantidade. Hoje a gente já fez mais de 2.000 carteirinhas. A gente sabe que o número ainda é muito maior, né? Mas à medida que for procurando, a gente está fazendo. É bom que essa informação fique bem clara para que as famílias tenham consciência e para que a prefeitura também, né, possa garantir esses serviços, assim como serviços particulares também precisam respeitar a legislação. Lembrando que o transtorno do espectro autista é um transtorno neurológico, né, Maristela, que modifica o comportamento da pessoa, que pode ser quieta demais ou agitada demais e dificulta a socialização, o contato com outras pessoas, Maristela. E por isso essa assistência é tão importante, né, Camila? É direito, é lei e está aqui no NE1. Todas as informações com Camila Torres para você ao vivo. Marcílio Régio, do PP, foi eleito o novo prefeito de Goiânia com 54,1% dos votos. Os eleitores da cidade e da Mata Norte voltaram às urnas ontem. A eleição suplementar aconteceu porque o candidato que recebeu mais votos nas eleições do ano passado, Eduardo Honório, do Partido União, teve a candidatura cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral e não assumiu o cargo. Os eleitores do município retornaram às urnas para escolher o novo prefeito que vai conduzir a cidade até 2028. Eduardo Honório, do Partido União Brasil, candidato mais votado nas eleições do ano passado, teve a candidatura à Prefeitura de Goiânia impugnada, porque a Justiça Eleitoral entendeu que ele estaria exercendo o terceiro mandato consecutivo como prefeito, o que é vetado pelo artigo 14 da Constituição Federal. Honório foi eleito vice-prefeito em 2016 e assumiu o cargo de prefeito diversas vezes durante o mandato, devido ao afastamento do titular por motivos de saúde. Em 2020 foi eleito prefeito e em 2024 tentou a reeleição. O Tribunal Superior Eleitoral considerou que as substituições anteriores configuraram exercício efetivo do cargo. O TSE determinou a realização de uma eleição suplementar em Goiânia para escolher o novo prefeito do município. A disputa foi entre dois nomes conhecidos da política local, Eduardo Batista, do Avante, e Marcílio Régio, do PP. O candidato de oposição, Eduardo Batista, prefeito interino e presidente da Câmara Municipal, votou pela manhã. O candidato da situação, Marcílio Régio, ex-prefeito do município, também votou pela manhã. A eleição ocorreu de forma tranquila em 199 sessões eleitorais. O tempo de cada eleitor para escolher o candidato não passou de 10 segundos na urna. O que é que a senhora espera do prefeito que foi eleito para a cidade da senhora? Mais educação, segurança, desenvolvimento para a nossa praia, que a nossa praia precisa de desenvolvimento e mais qualidade, né? Qualidade de vida para a gente. A nossa cidade, né, melhorar e fazer o que ele falar para cumprir a promessa que ele fez, né? Então estamos aqui para votar e confiar que ele vai fazer. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai acompanhar as atualizações do conclave, que vai definir o novo Papa. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde. Bom demais estar de volta aqui com você. Está começando uma semana super importante. As atenções do mundo voltadas para o Vaticano em Roma. Os nossos repórteres estão a postos para trazer todos os preparativos do conclave, que vai definir o novo Papa. Um parque aquático novinho e uma situação bem preocupante. Pelo menos 5 pessoas já denunciaram que se machucaram no centro de lazer, inaugurado não tem 2 semanas, no litoral de Pernambuco. São casos que envolvem fraturas e até a necessidade de cirurgia.
Hoje, 5 de maio, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E olha que bacana, em Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, tem um festival convidando o público para conhecer as diferentes maneiras de falar o nosso idioma. Aqui, em Portugal, na África, viva a língua portuguesa. Espero você logo mais no Jornal Hoje. Não perca, um abraço, muito obrigado e até já. Moradores de Fernando de Noronha fizeram um protesto hoje pela manhã na BR-363, rodovia que corta a ilha. Eles queimaram galhos e pneus. De acordo com os moradores, o protesto é contra um delegado da Polícia Civil que teria atirado em um morador durante uma discussão. O caso foi ontem à noite em uma festa no Forte de Nossa Senhora dos Remédios. A vítima foi atingida na perna e socorrida para o hospital da ilha. O estado de saúde dele é considerado estável. Os moradores também protestaram no aeroporto, no momento em que o delegado saía da ilha hoje pela manhã. O G1 Pernambuco procurou a Polícia Civil, que disse que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, abriu um inquérito para investigar o crime. E para os umbandistas, o mês de maio é dedicado aos pretos velhos, entidades que representam ancestrais africanos, conhecidos pela sabedoria, pela humildade e pelo poder de cura. No Recife, seguidores da Umbanda fizeram uma caminhada pelo Marco Zero da cidade para celebrar a abertura das comemorações e combater a intolerância religiosa. O encontro reuniu líderes religiosos e praticantes da Umbanda aqui da região metropolitana, além de representantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mãe Tati veio da capital paulista. Para nós que praticamos e respiramos a cultura afro-indígena, movimento como esse não tem que ser uma opção, é uma obrigação, uma reparação histórica. Então nós estarmos aqui hoje com o nosso fio de conta no pescoço, cantando, louvando o preto velho, é muito mais do que uma satisfação, é uma honra e uma necessidade para que nós estejamos cada vez mais livres, porque nós não pedimos tolerância, a gente não precisa ser tolerado, a gente precisa de respeito. Todos de branco, cor que representa paz, pureza e a conexão com a energia de Orixá Oxalá. O encontro também juntou famílias inteiras, de bebês de um colo aos jovens adultos e idosos, mostrando a união entre gerações em torno da fé, da tradição e dos ensinamentos dos mais velhos. Isso, para nós, é parte da educação dos nossos filhos, né? Transmitir a filosofia que a gente segue enquanto vida para que eles cresçam já entendendo que o respeito é a principal parte de um ser humano enquanto cidadão. O mês de maio é um mês de muita celebração para os umbandistas, em especial dia 13, Dia dos Pretos Velhos. Os pretos velhos são entidades espirituais da Umbanda que representam os ancestrais africanos escravizados, conhecidos pela sabedoria, pela humildade e pelo poder de cura. A gente vem de uma história de resistência, de escravidão, onde os escravos não tinham direito nem de assistir uma missa católica, quanto mais fazer um ato desse em praça pública, né? E é uma das formas que a gente tem de expressar a liberdade religiosa que a gente tem direito de usar, de protestar e de ter direito de ter o nosso respeito enquanto religião de matriz africana. A ação que aconteceu no Marco Zero, área central do Recife, tem como principal objetivo celebrar o mês dos pretos velhos e, além disso, trazer uma mensagem de respeito e paz entre as religiões. Mundo cheio de luz. Os participantes do encontro percorreram algumas ruas do centro do Recife, cantando, relembrando histórias e distribuindo rosas como um gesto de levar uma mensagem de paz, pedindo tolerância e respeito. A gente entregou flores simbolizando a vontade que a Umbanda tem de estar junto da sociedade, estar junto das pessoas, trazendo essa filosofia que é agregadora, né? A Umbanda é agregadora, é luz. Uma ação que tocou muitas pessoas. Muito importante hoje, cada vez mais, normalizar os espaços e todas as pessoas estarem presentes em todos os lugares. Além de gerar aquela coisa da frequência, as pessoas vão cada vez mais normalizar o que já é o normal. Que é um momento importante para a gente ver que o amor, ele deve reinar entre a gente. E que independente da fé, o que a gente tem que lutar é por isso, por amor.
E antes de encerrar esta edição, vamos mandar um abraço para a Luana Carla, que mandou mensagem para a gente direto de Ipojuca. Diz que não perde nenhuma edição. E o Joás Vieira, que diz que está na cidade de Pintibu, na Paraíba, acompanhando as notícias de Pernambuco. Um abraço, obrigada pela companhia de todo mundo que está aqui com a gente no NA1. E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Bom almoço, viu? Fique agora com o Globo Esporte.